O santo do dia 12 de junho. Hoje vamos conhecer a história de vida do beato Francisco Kaiser e de 4 companheiros e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 12 de junho. Em 1º de setembro de 1939, no século XX, Hitler invadiu a Polônia, iniciando a Segunda Guerra Mundial. A casa salesiana de Poskazin, na rua Wossowicz, foi ocupada e transformada em um depósito de soldados alemães. Os jovens continuavam a reunir nos jardins fora da cidade, e nos bosques próximos numerosas associações secretas surgiram. Em setembro de 1940, no século XX, Francisco Kaiser e 4 jovens oratorianos foram presos por acusação de pertencer a uma organização ilegal. Eles foram levados para o terminal de Fortaleza VII, perto de Poznan, aonde foram torturados e interrogados. Mais tarde foram transferidos para várias outras prisões, sendo nem sempre tiveram a sorte de estar juntos. Regressados em Poznan, foram julgados e acusados de alta traição, sentenciados à morte. Eles foram martirizados em Dresden, no dia 24 de agosto de 1942, no século XX. Eles viviam o cativeiro com um espírito de fé e espiritualidade salesiana, rezando continuamente o rosário, novena a Dom Bosco e a Maria Auxiliadora, oração de manhã e à noite. Eles tentaram manter o contato com suas famílias, por meio de mensagens que muitas vezes conseguiam enviar secretamente. Eles corajosamente pediram a garantias de orações e sempre que podiam animavam-se alegremente às festas litúrgicas passadas na cela. Sua fé nunca vacilou. Eles eram testemunhas confiáveis para o fim. O decreto do martírio foi publicado no dia 26 de março de 1999, no século XX. Beatificado no dia 12 de junho em 1999, no século XX, pelo São João Paulo II Papa. Francisco Kaiser nasceu em Berlim no dia 13 de novembro de 1920. A família mudou-se para Poznan no trabalho de seu pai. Francisco foi aspirado ao seminário menor dos salesianos de Leyde durante a ocupação. Incapaz de continuar os seus estudos, ele trabalhou em uma planta industrial. Ele passou o seu tempo livre no oratório, onde, em estreita amizade com os 4 jovens amigos, animava associações e as atividades juvenis. Eles lembra de uma sensível, mas ao mesmo tempo alegre, calma, agradável, sempre disposto a ajudar um ao outro. Quase todos os dias ele recebeu a comunhão. À noite, ele recitou o rosário para votos desde que estava sozinho na cela. Ele escreve uma mensagem para a família e teve o tempo de examinar. Prometi viver de maneira diferente, como recomendou Dom Bosco, a viver para agradar ao Senhor e a sua mãe Maria Santíssima. Eu oro o bom Deus, que todas estas tribulações e tristezas me toquem e não a você. Eduardo Colix, nascido em Brockmore, no dia 20 de junho de 1919, no século XX, tímido e quieto, ele se tornou o mais animado dos 4 quando entrou no oratório. Ele era um estudante sistemático e responsável. Distinguiu-se quase estava muito ocupado em todos os campos de atividade e dava a impressão de ser mais sério e profundo. Jarowicz Owdowski, nascido em Pazon no dia 5 de novembro de 1922, no século XX, era um meditativo. Tende a aprofundar a visão das coisas para entender o conhecimento. Ele era um animador no melhor sentido da palavra. Ele foi designado pelo bom homem compromisso e testemunho. Celson Jean Quick, nascido em Lansky em 7 de setembro de 1919, no século XX, era um pouco irascível, mas espontâneo, cheio de energia, senhor de si mesmo, pronto para o sacrifício, coerente e positivo na autoritário. Ele se viveu aspirando à perfeição cristã, progredindo-se nela um caminho de prisão, e escreve: ele era bem humorado e bondoso, tinha uma alma como um cristal. Ele
me falou de uma preocupação e nunca borrar com qualquer impureza. Eduardo Kosminski, nascido em Pozzano, dia 1º de outubro de 1919, no século XX, ele foi caracterizado pela sobriedade, prudência, bondade. No oratório, ele pedia ao desenvolver qualidades musicais em comum. A vida religiosa soprava na família e pelos salesianos, logo ele maturidade cristã durante a sua prisão. Ele mostrou grande amor por companheiros ainda mais velhos. Ele estava livre de qualquer sentimento de ódio contra os perseguidores. Que o bom exemplo de fidelidade e fortalecer desses jovens salesianos nos inspire a lutar contra os pecados e a vencer todas as tribulações desta vida, com o auxílio da sempre Virgem Maria, Mãe Nossa. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 12 de julho. São Basílio, mártir em Loro, a antiga cidade de Euroteia, na Virgem Aurêlia, 12 milhas de Roma, no século I, no ano 98. Santo Onofre, Anacleta, no Egito, faleceu de morte natural no século V, no ano 400. São Leão III, em Roma, Papa, faleceu de morte natural no século IX, no ano de 816. São Paudolfo, presbítero de Utrecht, hoje na Holanda, faleceu de morte natural no século IX, no ano de 865. Santo Aquilo, da Suécia, bispo mártir natural da Inglaterra, que foi ordenado bispo por São Silfrejo, foi martirizado no século XI, no ano de 1080. O beato Guiado, presbítero Cortona, hoje na Toscana, na região da Itália, faleceu de morte natural no século XIII, no ano de 1245. O beato Plâncio, abade de Abruzzi, também na região da Itália, faleceu de morte natural no século XIII, no ano de 1248. A beata Florinda, em Citadiras, Castela de Umbrania, também na região da Itália, virgem da Ordem das Cléricas, faleceu de morte natural no século XVIII, no ano de 1767. São Gaspar Bertone, em Verona, no Vêneto, também na região da Itália, presbítero que fundou a Congregação das Santas Chagas de Cristo. Faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1843. O beato Lourenço Maria de São Francisco Xavier, em Capranica, a território de Verbroto, próximo a Roma, presbítero da Congregação da Paixão, faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1856. A beata Mercedes Maria de Jesus, em Robança, no Equador, virgem, faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1883. A beata Maria Cândila de Eucaristia, faleceu de morte natural em Roguana, na Sicília, na província da Itália, virgem da Ordem das Carmelitas Descalcadas. Faleceu de morte natural no século XX, no ano de 1949. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 12 de junho, dia que a Igreja Católica celebra a memória do beato Francisco Kaiser e 4 companheiros mártires na Polônia.